Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Continua no STF julgamento que trata da responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros. Portal do Superior Tribunal de Justiça disponibiliza link para acesso ao protocolo para julgamento com perspectiva racial elaborado pelo CNJ. Carolina Cassola. O protocolo é de aplicação obrigatória no Poder Judiciário brasileiro. Ele traz uma série de recomendações para que as questões raciais sejam incorporadas e consideradas nos julgamentos. Formação superior prévia ao início do cumprimento da pena não impede remissão quando o preso obtém aprovação no Enem. Vitória Famer. A possibilidade de redução do tempo de cumprimento da pena para condenados em regime fechado ou semiaberto, por meio de trabalho ou estudo, está prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal. E ainda, pacto amplia práticas sustentáveis nos tribunais brasileiros. Agora são 6 horas e 14 minutos. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou mais uma vez o julgamento de recursos extraordinários que tratam da responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e a possibilidade de remoção de material ofensivo a pedido dos ofendidos sem a necessidade de ordem judicial. O julgamento foi iniciado no último dia 27 de novembro com a manifestação das partes e também das entidades interessadas no processo. Na sessão seguinte, realizada no dia 28 de novembro, foi iniciada a leitura da primeira parte do voto do relator, o ministro Dias Toffoli, que foi retomada ontem e continuou hoje. Nesta tarde, Toffoli defendeu que a regra geral da responsabilização das redes sociais por conteúdos de terceiros deve ser a notificação e retirada, que já era vigente antes da edição do Marco Civil da Internet. Esse regime já é previsto no regimento atual no artigo 21, mas apenas para 2 casos: violação a direitos autorais e divulgação de fotos íntimas sem consentimento. O ministro defendeu que o artigo 21 receba, portanto, interpretação conforme a Constituição de 1988. Vamos ouvir. Eu proponho, então, que a regra geral para os provedores de aplicações de internet, a previsão do artigo 21, com interpretação conforme a Constituição de 1988, nos termos do que já fiz referência e vou voltar a delinear agora de uma maneira mais específica em relação a cada tipo de serviço que é prestado. Assim, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que é a hipótese do 21, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis. E aqui eu ressalvo as disposições do Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral. O normativo do processo político é um normativo baseado na regulamentação da Justiça Eleitoral, que todos nós temos que prezar. Ao concluir o voto, o ministro Dias Toffoli reiterou o entendimento de que a regra atual, ou seja, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial prévia e específica para a exclusão de conteúdo, dá imunidade às empresas e que a responsabilização é um importante mecanismo de desestímulo de condutas ilícitas. Na próxima semana, o julgamento será retomado com o voto do ministro Luiz Fux. E falando em plataformas digitais, o site do STJ disponibilizou um protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ. Confira agora com a repórter Carolina Cassola. O portal do Superior Tribunal de Justiça disponibilizou um link para acesso ao protocolo para julgamento com perspectiva racial, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O documento pode ser acessado na parte superior das páginas, na aba Leis e Normas.
O protocolo foi lançado em novembro deste ano e é de aplicação obrigatória no Poder Judiciário brasileiro. Ele traz uma série de recomendações voltadas para a atuação de magistradas e magistrados para que as questões raciais sejam incorporadas e consideradas nos julgamentos. Também enfatiza a necessidade de que as decisões judiciais reconheçam as particularidades de grupos historicamente discriminados em razão da cor da pele. As recomendações do protocolo abrangem diversas áreas como direito de família, infância e juventude, como impactos da discriminação racial entre crianças e adolescentes, e a área criminal, com medidas para combater o racismo na persecução penal. Além disso, o aspecto eleitoral, como propostas para garantir igualdade racial na representatividade política, e também a área trabalhista, como enfrentamento do racismo no ambiente de trabalho, discriminação e trabalho escravo e particularidades do trabalho doméstico. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, redução da pena para quem passa no Enem é também permitida para detentos com ensino superior completo. E ainda, o Tribunal Federal destina mais de 7 toneladas de material para reciclagem em ação do programa STF Mais Sustentável. Agora são 6 horas e 19 minutos, a gente volta já. Radar da Justiça. A aprovação no Enem pode reduzir pena de presos que já tinham concluído o ensino superior antes da prisão. Os detalhes com a repórter Vitória Famer. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que a conclusão do ensino superior antes do início do cumprimento da pena não impede a remissão pelo estudo quando o preso obtém a aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com esse entendimento, a turma rejeitou um recurso especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça local, que admitiu a remissão de pena pela aprovação do Enem no caso de um apenado que já tinha ensino superior completo. Para o tribunal, a aprovação no exame exige esforço individual e estudo autodidata, mesmo para aqueles que, fora do sistema prisional, já possuíam a formação de nível universitário. Ao recorrer ao STJ, o MP do Mato Grosso do Sul sustentou que não seria cabível conceder o desconto para a pena nessas condições, pois é presumível que o condenado já possuísse os conhecimentos necessários para ser aprovado no exame e não teria sido comprovado que ele havia se dedicado aos estudos durante sua permanência no presídio. Apesar do MP argumentar que conceder a remissão nesses casos pode desvalorizar o trabalho educacional desenvolvido no sistema penitenciário, o ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso, apontou que a possibilidade de redução do tempo de cumprimento da pena para condenados em regime fechado ou semiaberto, por meio de trabalho ou estudo, está prevista no artigo 126 da Lei de Execução Penal. O magistrado enfatizou que, conforme a jurisprudência do STJ, é admissível uma interpretação analógica desse dispositivo para favorecer o preso, permitindo a aplicação da remissão na hipótese de atividades que, embora não explicitamente previstas na lei, atendam ao objeto de ressocialização. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. O Supremo Tribunal Federal destinou em novembro mais de 100 mil capas de processos físicos para a reciclagem. Foram 7,5 toneladas de papel encaminhadas à cooperativa Recicle a Vida, localizada em Ceilândia, no Distrito Federal. O material estava armazenado desde 2018, ano em que foi realizada a última aquisição de capas de processos físicos no STF e ocupava uma área de 14 metros quadrados no almoxarifado. A transformação digital no Poder Judiciário foi determinante para o fim do uso dessas capas de papel. O peticionamento eletrônico no tribunal começou no ano de 2007 e de lá para cá, o processo judicial eletrônico acabou substituindo gradualmente os documentos físicos na corte, aumentando a eficiência e diminuindo os gastos com logística e armazenamento de papel. A iniciativa faz parte do programa STF Mais Sustentável, criado na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, no biênio 2023-2025, que busca desenvolver e promover um conjunto de projetos e ações de sustentabilidade ambiental e social.
E falando neste assunto, o Pacto em Prol da Sustentabilidade amplia as práticas já utilizadas pelos tribunais brasileiros. O repórter Bruno Moreira traz as informações. A adesão dos tribunais brasileiros ao Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Sustentabilidade formaliza o comprometimento desses órgãos com o tema. Muitos deles já estão empenhados no desenvolvimento de práticas sustentáveis. Em pelo menos 3 iniciativas, os tribunais brasileiros já avançaram: na substituição de energia elétrica por placas fotovoltaicas, na realização de inventário de carbono e no tratamento de resíduos sólidos. De acordo com o presidente da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Guilherme Feliciano, alguns tribunais já caminham para a autossuficiência em produção de energia na medida em que já produzem o que consomem. O Pacto do Judiciário em Prol da Sustentabilidade foi lançado em outubro de 2024 e a previsão é de que todos os tribunais tenham aderido até janeiro de 2025. A partir da adesão, os órgãos devem buscar em 12 meses a adoção, o reforço ou a ampliação de pelo menos 2 práticas ESG. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. São 6 horas e 25 minutos e no próximo bloco você confere um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Evento promovido por Tribunal Tocantinense celebra inclusão e acessibilidade. Destaque de Cristina Mara. O Poder Judiciário de Tocantins promoveu um evento para celebrar a inclusão e a acessibilidade. A ação, alinhada à celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, ofereceu reflexões e experiências práticas sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo. Tribunal de Roraima conquista o mais alto reconhecimento no Prêmio CNJ de Qualidade. Destaque de Lígia de Matos. O Poder Judiciário de Roraima reafirmou a posição de destaque ao alcançar a categoria Excelência no Prêmio CNJ de Qualidade. Reconhecido como o melhor tribunal do Brasil, o TJRR liderou a avaliação de critérios estabelecidos e obteve a maior pontuação na categoria. Esta é a segunda vez que o tribunal atinge o topo dessa premiação, repetindo o feito histórico conquistado em 2022. Justiça do Pará encerra a semana com entrega de mais de 2.300 títulos. Cid Marcos. A Semana do Solo Seguro do Tribunal de Justiça do Pará encerrou as atividades com a entrega de mais de 2.300 títulos registrados de propriedade de terrenos em Ananindeua. Desde o início do programa, a cidade já contabiliza mais de 5.000 títulos registrados, fortalecendo a segurança jurídica de 17 bairros. A Semana Solo Seguro tem como objetivo principal impulsionar ações de regularização fundiária urbana. Mediação de família soluciona quase 1.500 conflitos em 2 meses no Distrito Federal. Destaque de Mércia Lívia. O Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios solucionou cerca de 1.500 conflitos com auxílio da mediação pré-processual apenas nos meses de outubro e novembro de 2024. Esses conflitos foram solucionados em 877 pré-processos e apenas os casos em que não foram possíveis obter acordos viraram processo judicial. São 6 horas e 28 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.